Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, né, junto com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre formação de tradutor e intérprete de Libras. Meu nome é Maiara, nesse momento eu atuo no CAS como tradutor e intérprete de Libras na parte de formação e avaliação. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui os slides para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão bacana. Pessoal, então, vamos falar um pouquinho da formação do tradutor e intérprete de Libras para atuação em diferentes espaços. É lógico que nós, no caso Uberaba, a gente acaba atuando numa formação mais voltada para atuações no âmbito educacional, dentro, né, da sala de aula, junto ao aluno surdo. Mas sabemos que hoje, né, os nossos campos de trabalho, eles vêm a cada dia aumentando, a cada dia está sendo criados novos campos, está sendo criadas novas leis, né? Então a gente vem adentrando novos espaços. Então, quando a gente fala, Mayara, eu gosto muito da área da saúde, existe a gente pode algum dia atuar na área da saúde? Sim, deve, né? Já está na lei. E todo aquele local público que recebe a pessoa surda e que ela é usuária da língua brasileira de sinais, ela tem o direito de receber a informação através da Libras. Por isso que a gente tem aí como espaço de trabalho diferentes lugares. Qual é o significado, né, desta sigla, né, TILSP? Então, a gente é o tradutor e intérprete da língua de sinais, ou língua brasileira de sinais, para o português. Então, um exemplo, né, quando a gente, às vezes, as pessoas acabam até nos confundindo. Quando a gente vai fazer, participar de um seminário, ou lá no âmbito educacional, por exemplo, está acontecendo alguma palestra onde nós, tradutores e intérpretes de Libras, vamos atuar, e que o palestrante, ele é português, ele é lá de Portugal. Mayara, como que fica a nossa atuação? É lógico, tem muitas coisas que eles falam, né, a língua deles, né, das pessoas de Portugal, elas acabam ela é um pouco parecida com a nossa, mas em muitos momentos não é. Então, isso pode trazer algum problema para a nossa tradução, algum problema para a nossa atuação, porque muitas vezes a gente não vai entender o que o palestrante está falando. Então, é muito bacana a gente, né, trazer à tona que a tradução, nós aqui, né, do Brasil, somos tradutores e intérpretes de Libras português, né, da língua brasileira de sinais para o português ou vice-versa. Como seria essa formação? Qual é o caminho mais bacana para nós, que somos tradutores e intérpretes de livros? A gente vê diferentes profissões, né? A maioria de nós, tradutores e intérpretes de Libras, a gente vem a nossa primeira formação é na área da pedagogia. Ou tem outros tradutores e intérpretes de Libras que buscam outros caminhos, sistemas de informação, uma área mais técnica. E qual seria o melhor caminho para que nós, né, com o tempo, a gente se torne, né, nos tornamos aí bons tradutores e intérpretes de Libras? Porque quando a gente faz pedagogia, a gente vê a gente tem um período lá, né, de 4 anos, 5 anos de formação, como primeira formação universitária, com uma base muito teórica, e que é muito importante para quem vai seguir esse caminho, né, para quem vai atuar na educação infantil, para quem vai ser um pedagogo, um supervisor. É muito importante, né, essa bagagem teórica. É lógico que a prática, em todas as profissões, ela vai trazer também um conhecimento bacana. Mas quando a gente está
falando de um tradutor e intérprete de Libras, que ele vai atuar com uma língua que ela tem uma modalidade diferente de utilização, né? A gente utiliza as mãos para se comunicar. A gente utiliza o espaço visual para se comunicar, diferente da língua portuguesa, que é uma língua oral, né? Oral escrita, mas que, né, na maior parte do momento a gente está se comunicando oralmente. Qual seria o melhor caminho? Você que está iniciando o curso de Libras, está pensando aí se quer ser um tradutor e intérprete de Libras, se quer atuar como um professor de Libras, qual seria o melhor caminho? Hoje a gente vê que a gente já tem muitas oportunidades. Quando, né, eu me formei em pedagogia, quando eu iniciei nesse caminho, né, de ser um tradutor e intérprete de Libras, era muito difícil encontrar uma formação de nível superior nessa área, porque a primeira formação que foi Letras Libras, e ela tinha duas vertentes, era Letras Libras e também o bacharelado em Tradução e Interpretação, ela teve início em 2006, a primeira turma, lá no sul, né, lá em Santa Catarina, que é muito distante de nós aqui, né, nós aqui de Uberaba, de Minas Gerais. Então, para que a gente pudesse se formar nessa área, na área específica, a gente tinha que migrar para essa cidade. Hoje não. Hoje a gente já tem, aqui na nossa cidade, em Uberaba, a gente já tem um polo, né? A gente tem uma faculdade que ela tem um polo na nossa cidade onde ela oferece o curso, tanto para serem professores, né, atuarem no ensino, quanto para serem tradutores e intérpretes de Libras. Mas antigamente, né, como que nós chegamos ao ponto de estarmos atuando na sala de aula? Então, o meu primeiro caminho foi entrar sem um curso superior. Né? Então, quando eu entrei na Escola Estadual Indiano Jardim, no ano de 2009, eu não tinha essa formação. Eu não tinha formação nem em nível superior, porque até hoje, a maioria dos concursos que a gente tem fala que a gente precisa ter curso de nível médio. Então, era o que eu tinha. Eu fui, né, antigamente não era aqui em Uberaba, que era realizada a banca do caso, a avaliação, que faz com que a gente possa atuar no estado de Minas Gerais. Eu fui até Belo Horizonte. Lá eu recebi, né, o meu certificado, que eu poderia estar atuando como tradutora e intérprete de Libras. Então, vamos pensar que eu não tinha a base teórica. O que eu tinha a base prática? Eu sou filha de surdos, né? Então, eu estou na comunidade há bastante tempo. Não todo o meu conhecimento venha dessa parte cultural, né? Esse conhecimento de identidade que eu adquiri durante todo, né, o meu percurso aí junto com meus pais, mas um pouco da prática que eu tinha na época veio desse processo de formação dentro da comunidade junto com meus pais. Só que eu não tinha a parte teórica, que me fazia muita falta naquele momento. Então, eu fiz o curso de pedagogia. Com o tempo, não aqui, mas em Maringá, eu, né, busquei a formação na área específica, que era na área de Libras. Mas, o que é melhor hoje? Você que está aí, o que você acha? O que você acha que faz com que nós sejamos tradutores e intérpretes de Libras, que tenham um processo de formação bacana para estar atuando? Qual que é a sua ideia sobre isso? Eu vejo como opinião própria, pessoal, que a parte prática é muito, muito, mas muito importante para que a gente possa ser bons tradutores na área da tradução e interpretação da língua brasileira de sinais. Não que a teórica não seja, né? Mas acredito que nós pegamos esse caminho da prática, né, do aprender o vocabulário, do aprender a língua na prática, hoje a gente tem um pouco mais de facilidade de atuação do que os que estão chegando agora,
Por quê? Porque os cursos ainda, eles trazem muito a parte teórica. E para a atuação dentro de sala de aula, dentro de um ambiente jurídico, como tradutora interativa, a gente precisa muito da parte prática. Né? Então, o que a gente fala muito, né, para as pessoas que estão iniciando agora? Busque essa parte prática de alguma forma. Tenha um contato com a comunidade surda, porque é muito importante. A gente tem alguns processos, né, para que a gente possa fazer uma boa interpretação, e eu trouxe aqui para que vocês vocês que estão adentrando esse caminho novo aí, né, para quem quer, e é um caminho bacana, gente, é um caminho que falta pessoas, faltam bons profissionais, para que vocês possam entender um pouquinho do que é o nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente pensa que o trabalho de tradutora interativa de Libras é meio fácil demais, né? E não é. Todas as vezes que a gente vai para uma atuação, a gente precisa entender os processos que estão envolvidos. A gente precisa estar ciente das nossas escolhas linguísticas, né? E para isso a gente precisa ter conhecimento da nossa língua. Quando eu falo isso, qual que é a nossa língua? A língua portuguesa. Então a gente precisa conhecer também. A gente precisa estudar o português para que a gente faça uma boa escolha linguística dentro da língua brasileira de sinais. A gente precisa tomar decisões intencionais. Quando a gente toma uma intenção não intencional, uma intenção que ela acaba vindo pelo automático, a gente escuta e traduz literalmente, a gente pode estar mudando o sentido, né, de todo o contexto. A gente precisa proporcionar um entendimento da mecânica da interpretação para que nós, tradutores e intérpretes, possamos agir propositalmente. E a gente não pode ficar sendo guiado só pela nossa intuição. Quais são os passos básicos, né, para a gente ser um bom tradutor e intérprete de Libras? O que eu teria que ter, né, além de uma formação? Pelo menos comigo, pessoal, eu senti a necessidade de sair do nível médio. Eu senti a necessidade de buscar uma formação de nível superior. Porque tudo que eu venho estudando faz com que a minha tradução e interpretação seja mais clara. Né? E quando a gente passa a estudar a língua, isso se torna muito mais profundo quando a gente está estudando, trazendo a teoria junto à prática, trazendo o que diz os pesquisadores, né, as nossas referências para a nossa atuação. A nossa atuação fica muito mais clara, fica muito mais densa, e isso é muito importante. Então, primeiro, a gente recebe a informação da fonte. O que é isso? Né? O participante está dizendo algo em português ou em Libras. A declaração vem de um contexto específico, a gente precisa entender qual que é esse contexto e qual que é o objetivo de quem está falando, quem está sinalizando. A segunda, a gente precisa fazer uma análise da mensagem original, né? Então, o intérprete, ele precisa analisar a declaração do participante. Então, muitas vezes, a gente tem aqueles 5 segundos ali pensando para iniciar. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ela não vai começar a interpretação? É que a gente está tendo esse feedback, né? Tentando entender qual que é o significado do todo do que o participante, né? O palestrante, o professor está querendo passar de mensagem. Então, para poder fazer isso, então precisa ter uma competência linguística. A gente precisa conhecer de cultura, a gente precisa conhecer de identidade. E aí a formação teórica é importante. Só a formação teórica é importante? Não. O contato com essa comunidade é muito importante. Você está junto com aquela pessoa surda, entendendo como que ele se relaciona com o outro, se relaciona com o mundo. Isso é muito importante. A gente precisa também ter determinação da mensagem ser um formato linguístico. Quando a gente pega uma informação em língua portuguesa, a gente tem que pensar que a gente está trazendo da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais. Então, a gente não vai trazer no contexto dessa língua.
dessa língua base que a gente está ouvindo ali. A gente tem que pensar que a gente tem que trazer para o contexto da língua brasileira de sinais. Então, a gente faz uma análise, né? A gente determina o que é a mensagem central, sem depender das palavras do português, né? Ou dos sinais, que aí quando a pessoa está fazendo uma tradução direta, que é, vamos dizer, no linguajar mais do povo, fazendo a voz do surdo, né, a gente tem que pensar que a gente está trazendo da língua brasileira de sinais para o português. Então, aqui eu tenho que saber o português, eu tenho que entender qual que é o contexto, né, qual que é o discurso, se ele é formal, se ele é informal, para que eu traga as palavras certas dentro dessa língua que é a nossa. Né? E aí, a gente precisa soltar da forma original. O que é se soltar da forma original? A gente precisa deixar o português para lá, para que a gente possa fazer a nossa tradução dentro de uma estrutura que é da língua brasileira de sinais. Na tradução direta, aí a gente precisa tirar, né, sair daquela estrutura que é da língua brasileira de sinais e trazer para o português, para a estrutura do nosso português. A gente precisa ter a composição da mensagem interpretada, o alvo. O que é isso? O intérprete deve criar um novo enunciado na língua-alvo. Ele não pode ficar se espelhando no português, porque senão a gente passa a fazer um português finalizado. Né? A gente não pode se espelhar na forma da mensagem original, né? Porque é muito importante que a gente traga isso para a estrutura da língua que é a alvo. A gente tem que fazer um monitoramento de todo o processo. O intérprete deve monitorar e observar a reação do participante. Será que o surdo ali, a carinha dele, ele está entendendo o que a gente está querendo dizer? Será que o que eu estou fazendo dentro da tradução direta condiz com o que o surdo está sinalizando? Eu estou trazendo as expressões, eu estou trazendo a emoção daquela pessoa para o meu enunciado. Será que isso está acontecendo? O intérprete precisa ter, pessoal. Né? Aqui a gente pode pensar em alguns pontos. Muitas vezes, a primeira coisa que vem na cabeça de um intérprete, né? O intérprete precisa ser neutro. Hoje não existe neutralidade dentro de um processo de tradução. A gente vem de formações diferentes, a gente vem de processos de formações diferentes. Então, não há uma neutralidade. A gente vai trazer para o nosso trabalho, para a nossa atuação, todo esse processo. A gente precisa ser ético, né? A gente precisa se portar dentro dos espaços que estamos inseridos. A gente precisa ter uma limitação entre o profissional tradutor intérprete e aquela pessoa surda que está ali, seja em qualquer lugar, qualquer espaço, principalmente nos espaços educacionais. Então, ele precisa entender que você, dentro daquela sala de aula, você é o tradutor intérprete de Libras e não um amigo dele. A gente precisa ter uma formação sólida, a gente precisa ter contato com a comunidade surda, a gente precisa entender essa relação da comunidade surda com as pessoas, com o mundo, com a sociedade que ela se encontra. Sempre lembrando, o surdo não é igual, né? O surdo, ele também tem processos de formações diferentes, por mais que ele utilize a língua brasileira de sinais. A gente precisa entender que enquanto tradutor intérprete de Libras, em alguns momentos a gente não vai sinalizar, a gente vai ter que utilizar de outras estratégias de ensino. E como que isso acontece? Né? Onde que eu adquiro todo esse conhecimento? Dentro de uma formação que tenha muita parte prática, momentos de atuação prática, e que tenha parte teórica e que tenha contato com a comunidade surda. Isso é muito importante. Algumas leis que nos representam, a gente tem a Lei 10.436 de 2002, né, que todo mundo já está cansado de saber, que é a lei que oficializa a língua brasileira de sinais no nosso país como língua da comunidade surda. A gente tem o decreto 5626, que ele vem organizar essa lei, organizar a nossa profissão. Na época se falava muito
né, no ProLibras, porque foi uma medida ali provisória, uma medida de urgência, onde, né, todos os profissionais, aqueles que já estavam atuando sem, né, sem nenhum certificado, sem nenhuma formação, eles tiveram que passar por esse exame, ele não acontece a tempo. A gente tem a Lei 12.319, que vem regulamentar a nossa profissão, e é muito bacana, vocês que querem seguir na profissão aí, que vocês estejam atentos, né, à Lei 12.319. A gente tem a Lei 14.191, que fala das escolas bilíngues, né, para as pessoas surdas. Como que eu vou atuar numa escola bilíngue? Qual que é o papel do tradutor intérprete de Libras? Quase nenhum. Então, a gente tem que começar a pensar também em buscar formações dentro, né, da graduação, do nível superior, em licenciaturas, né? Porque quando a gente pensa numa escola bilíngue, qual é o papel desse tradutor intérprete de Libras? Sendo que todas as pessoas precisam estar saber, né, tanto o português como a língua brasileira de sinais. Então, é muito importante que vocês tenham em mente esses documentos, né, que nos dão apoio para que a gente possa participar, né, e trabalhar de uma forma bem bacana. É lógico, pessoal, que são documentos pensando na área de educação e da nossa profissão, documentos novos, né? A gente ainda está brigando para que as pessoas reconheçam realmente a nossa profissão. A gente tem um tempo muito bacana, a pandemia trouxe momentos muito difíceis para nós, mas para nós que somos tradutores intérpretes de Libras, foi um momento muito bacana, onde a gente teve um reconhecimento maior em outros espaços. Por isso que eu falo para vocês, não é só a área educacional de atuação, a gente vai ter outras áreas de atuação hoje. Então, é bacana que vocês se formem, né? É bacana que vocês busquem informação para serem bons profissionais na área. Algumas avaliações. A gente tinha o ProLibras, como eu falei, né? A gente tem algumas avaliações realizadas em finais de cursos. A Uníntese, ela é uma das faculdades que ela traz isso na pós-graduação, na área. Então, lá no final do curso de pós-graduação, lá no final do curso de tradução e interpretação, ela traz uma banca de proeficiência, né? Para ali quantificar, né? Entender se você cumpre alguns requisitos para receber o certificado. E aí a gente tem as avaliações realizadas pelo CAS de Minas Gerais. Temos o CAS aqui em Uberaba, mas temos em Belo Horizonte, a gente tem em Varginha, a gente tem em Montes Claros, Diamantina. Então a gente já tem, né, alguns espalhados por aí que fazem esse processo de avaliação. Novamente, né, trazendo para vocês, a avaliação do caso, ela tem um intuito maior na área de educação, né? Mas ela serve para concurso, ela serve para processo seletivo. Então, vocês que têm a intenção de se tornarem tradutores intérpretes de Libras, é bom que faça, né? Hoje a gente tem os cursos técnicos em tradução e interpretação oferecidos na rede estadual. Lá na designação, eles vêm como critério, né, para que você possa participar da designação, mas com adendo, tem que ter avaliação do CAS e o resultado precisa ser apto. Então, dentro da avaliação realizada pelo CAS, a gente tem 3 resultados, né? Você pode sair com o apto, o inapto, né? O apto é aquele que você pode atuar em toda Minas Gerais. O inapto, né? Você não conseguiu passar naquele primeiro momento, mas você pode voltar, retomar, para que realize as avaliações novamente. A gente tem o autorizado com restrição e o autorizado sem restrição. Então, a gente vai ter autorizado com restrição, a gente vai autorizar você para aquela escola, né? É um caso mais de emergência, onde aquele aluno não tem realmente ninguém para acompanhá-lo. E o autorizado sem restrição, você pode atuar dentro da sua cidade, não em toda Minas Gerais. E aí, pessoal, é bom que vocês façam, que vocês participem. Mas era muito difícil, eu sinto medo. Quem não sente, né? É uma avaliação, mas a gente precisa passar por esses processos, né? Faz parte das nossas vidas, né? Então, a gente precisa estar apto e estar
pronto para passar por esses momentos, né? Se você não participar dessa avaliação no caso, você vai participar de outras, né? Para entrar no concurso, para fazer uma pós-graduação. São momentos que hoje realmente vem para quantificar o que você aprendeu. Então, as características desse profissional, a gente pode elencar algumas, né? Ele tem que ter uma boa memória, né? A gente precisa ter uma boa memória, a gente precisa conhecer, ter um vocabulário amplo dentro da língua brasileira de sinais, porque a gente tem regionalismo, a gente tem as diferenças entre um surdo e outro, de sinalização, então a gente precisa conhecer realmente a língua, e aí a gente tem que pensar em Brasil, porque você vai fazer uma produção de interpretação de um palestrante que não é da sua região. Você vai participar de um concurso onde a prova que foi criada para esse concurso não é da sua região. Então, você precisa ter um vocabulário amplo, você precisa seguir ali, né, as regras que falam sobre ética, sobre ser um bom profissional, que tenha conhecimento realmente do que é essa pessoa surda. Você precisa conhecer as identidades dessa pessoa surda, que não é uma só, o surdo não é único, né? Então aí a gente tem que entender também de estratégias de atuação. Em que momento eu vou fazer uma tradução consecutiva? Em que momento eu vou fazer uma tradução simultânea? Em que momento eu vou fazer, vou sentar perto do meu aluno e vou fazer uma tradução sussurrada, ou vou sentar mais perto dele para que ele faça uma leitura labial bacana. Quais os momentos? Ah, Mayara, mas se ele não sabe Libras, eu não tenho por que eu atuar. Tem, então você precisa também ter esse conhecimento. Pessoal, era para trazer realmente um pouquinho, né, do que fala a profissão mesmo tradutora interativa de livros, para que vocês possam realmente entender um pouquinho do que é esse profissional. Eu vou deixar para vocês um artigo que fala também dessa profissão. Vou deixar para vocês também uma atividade para que vocês respondam, mas é bem simples, relacionado a esse artigo, para que a gente possa complementar também essa 1 hora aí de oficina, para que vocês tenham a carga horária total aí, que vocês precisam dentro do curso de 180. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço vocês pela oportunidade de estar aqui novamente, passando um pouquinho do meu conhecimento. Precisando, eu atuo no caso, vocês podem estar me procurando, tá bom? Uma boa tarde e fiquem com Deus.